Ei, jovem, preparamos um convite muito especial para você. Em agosto, a Casa Nosso Lar completa 92 anos. E preparamos palestras incríveis para você. Interação, comunicação e muita diversão. Dias 7, 14, 21 e 28. Às 7h50, tema Jovem no Mundo. Você é nosso convidado. Vem! Everyone, it's my birthday. Gente, olha isso. Isso. É para aniversário, 92 anos. E é assim. Então, vem você também. Todas as quartas, às 8 horas. Vem! Boa noite. É com imenso prazer que, mais uma vez, agradecemos a presença de todas vocês aqui no Augusto César. Como vocês sabem, estamos completando esse mês de agosto 92 anos. Hoje vamos ser agraciados com a nossa irmã, que eu conheço já há um tempo. Ela não me conhece mais, é frequente da Federação Espírita. E a nossa irmã Edna Santos, com o tema Violência. Como vocês sabem, o nosso tema central é o jovem no mundo. Então, ela vai abordar o tema Violência. E para dar início à nossa reunião, eu vou ler uma mensagem. Sermos espíritas, sermos cristãos, é muito mais que repetir palavras. É falar ao coração. É conseguir tocar as almas humanas, assim como Cristo fez. É saber ouvir sem julgar. É saber acolher, orientar e auxiliar o próximo naquilo que é necessário. E nada disso precisa de holofotes ou de ter uma vida imaculada e isolada da realidade material. Basta apenas transformar o seu dia a dia nas pequenas coisas. Aqueles da nossa própria família que chega até nós e que muitas vezes fechamos nossa porta e nosso coração. Jesus não está presente apenas nos grandes atos, mas está presente nos pequenos e sinceros acontecimentos. Aprendamos com o Mestre e tornemos nossa vida um testemunho do Evangelho. Ore e confie. Então, como sabemos, a gente evangeliza e a gente representa Jesus onde quer que a gente esteja. Principalmente, nosso evangelho começa onde? No nosso lar. Então, que possamos sempre botar ele à frente de tudo. E quando tiver algum problema, é orar e confiar. Pois Jesus está aqui sempre a nos acolher e nos ajudar. Boa noite, vamos fechar nossos olhos para fazer nossa prece de
início. Querido Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela noite de hoje. Obrigada pelo dia que passamos na paz. Obrigada, Senhor, pela saúde que temos. Obrigada, meu Pai, por termos saído de casa e estar aqui hoje para ouvir Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a nossa comunidade. Que o Senhor possa abençoar nosso Brasil. E que o Senhor possa estar presente sempre em nossos corações e em nossos atos. Abençoe, meu Pai, toda a nossa família, encarnadas ou desencarnada. Abençoa a nossa seara, que é tão grande, e que possamos sempre ter força, Senhor, para continuar Te representando onde quer que a gente esteja. Que assim seja. Passando a palavra para a Edna. Fica à vontade até às 9. Até às 9. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus possa nos abençoar cada dia mais. Muito contente, eu estou aqui pela primeira vez. Não conhecia essa instituição. E fiquei impressionada com a idade dela, que ela tem 92 anos, né? É um tempo muito bom, em se tratando de uma instituição espírita. Nós sabemos a predominância de outras religiões. Então, um centro espírita que está com 92 anos, significa que ele está fazendo o seu papel muito bem, não é? E continua firme, atendendo a todos aqueles que vêm aqui em busca de alguma explicação, tirar uma dúvida, saber o que a casa oferece. Muitos até se tornam trabalhadores, enfim, a casa espírita é uma bênção, não é? E é bom a gente saber que antes desse prédio aqui, não é, o prédio de tijolo, de areia, essa casa, ela foi fundada no mundo espiritual, não é? E muitos dos que aqui trabalham já encarnaram com esse propósito, de vir trabalhar aqui no Instituto Espírita, na instituição espírita Augusto César. A gente pensa que essas coisas são por acaso. Eu encontrei uma casa espírita ali, eu descobri uma casa espírita lá. A gente pensa que é por acaso. Oi? A gente pensa que é por acaso, mas não é. Nós somos encaminhados para esses lugares. Nós vamos falar sobre, na verdade, vamos falar sobre o jovem, o adolescente, a criança, porque são etapas de transição. Nós nascemos assim, bebezinhos. Nossa mãe foi a nossa primeira professora, nossa mãe foi a pessoa que nos deu a primeira refeição, que é o leite. A nossa mãe nos deu o calor. Nossa mãe foi quem forneceu nossa primeira alimentação, nos deu o colo, o carinho, não é? Tudo isso nos dá a certeza de que Deus é bom, de que Ele confia nos próprios filhos para cuidarem de outros filhos, não é? Então, nós passamos dessa etapa do bebezinho, vamos crescendo, vamos tomando pé da situação, de quem nós somos. Sou filho de seu fulano, filho de dona Cicrana, tenho esses irmãos e tal. Então, tudo isso faz parte da nossa evolução. A infância, ela é muito importante para a formação do nosso caráter. Porque quando ainda estamos na infância, nós ainda não pensamos por nós mesmos, os outros pensam por nós. No caso, nossos pais, em primeiro lugar, não é? Então, são eles que vão passando para nós os valores. Eu me lembro que quando eu era criança, que a gente ia visitar a casa da minha madrinha, não é? Minha madrinha já faleceu também, meu padrinho. Mas quando eu ainda era criança e a gente ia visitar, minha mãe fazia muitas recomendações. Quando chegar na casa da sua madrinha, não fique mexendo em nada, não fique pedindo para ir no banheiro. Todo mundo tinha que ir no banheiro antes de sair, para não ter que incomodar a madrinha. Minha mãe fazia várias recomendações. Não toque em nada que não seja seu. Enfim, a gente saía de casa sabendo que precisava comportar-se na casa dos outros. A gente não pode fazer na casa dos outros o que a gente faz na nossa casa. Então, esses valores a gente vai recebendo desde criança. E nós vamos crescendo,
vamos crescendo e vamos cada vez mais solidificando esses ensinamentos do nosso pai, da nossa mãe, no nosso coração, na nossa alma, né? Lamentavelmente, meus irmãos, nós vivemos um tempo muito conturbado. Eu estava vendo ontem um garoto de mais ou menos 12 anos, colocou fogo na escola e trancou os professores, os alunos dentro da sala, que queria que eles morressem queimados. O que levou uma criança de 8 anos a fazer uma coisa dessas, não é? Uma garota, já faz meses, ela tocou fogo no quarto do avô e da avó e trancou por dentro, por fora. Quase que eles morriam queimados. Só não morreram queimados porque pularam a janela. A gente vê casos assim de delinquência juvenil e a gente fica impressionado. Meu Deus, que tipo de educação essa criança teve? Que tipo de aconchego essa criança teve? Os psicólogos dizem que a criança, ela percebe qual é dos dois, o pai ou a mãe, que mais presta atenção nelas. Então, geralmente, a criança ela se volta mais para aquela pessoa que dá mais atenção para ela. Ela precisa dessa liderança. Por que a criança precisa de liderança? Porque ela não tem ainda responsabilidade. Ela não tem ainda o livre-arbítrio completamente, digamos assim, preparado para ela tomar decisões. Os adultos são responsáveis por eles, para que eles possam crescer de forma saudável, não somente do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista da alma, não é? Então, vejam, eu me baseei no estudo desse livro aqui chamado Adolescência e Vida. Ele foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco. Aqui, a Joana de Ângeles, ela nos dá diversas orientações acerca de como olhar, de como enxergar a adolescência, ou seja, enxergar esses espíritos que nesse momento são jovens, mas que são espíritos muito antigos. Tem espírito que é mais antigo do que o pai e do que a mãe. Foi criado por Deus antes do pai e antes da mãe. Ou seja, a idade física é apenas uma etapa que o espírito precisa passar na Terra ou em outro planeta, a depender da necessidade, para que ele possa receber noções de valores morais, éticos importantes e esse espírito evolua. Então, qual é a missão do meu pai? Qual é a missão da minha mãe? Né? Meus pais já faleceram. Mas qual foi a missão do meu pai, José Fernando, e da minha mãe, Maria da Conceição? Foi me criarem, foi me darem educação, permitir que eu me tornasse uma mulher de bem. Esse é o papel dos pais. A missão dos pais é transformar seus filhos em pessoas de bem. Pessoas que são íntegras, dignas, trabalhadoras, honestas, sinceras. Esses são os valores. Então, quando um pai e uma mãe não passam esses valores, eles prestam contas a Deus, não é a humanidade, não. Só que a gente gosta de reparar a vida dos outros. Ah, olha aí como aquela dali cria os filhos, os meninos tudo abandonado, não faz nada e tal. Nós julgamos as pessoas, mas quem realmente deve julgar é Deus. Porque Ele confiou filhos seus a essas pessoas. Então, todo pai e toda mãe chega na espiritualidade prestando contas ao Senhor, nosso Pai Celestial, o que fizeram da educação de seus filhos. Então, Joana, ela vai dar essas explicações. Aqui no Evangelho, aliás, desculpem, no Livro dos Espíritos, a gente também tirou alguma coisa para a gente conversar. E esse livro aqui, Primícias do Reino, dessa vez o espírito é Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Franco, conta a história de um rapaz. Um rapaz que era bastante bonito, atraente, não é? Bem posicionado socialmente, era como se ele fosse um príncipe, de tão rico que esse rapaz era. Muito cogitado pelas mulheres, pelos amigos, participava de todas as festividades lá, não é, de Jerusalém. Ele participava dos jogos, que eram jogos da Cesareia contra Roma ou vice-versa. Ele era corredor de bigas. Vocês sabem o que é uma biga? É aquele carrinho que é colocado atrelado a um cavalo. Bigas são 2 cavalos. Só que esse menino, esse jovem,
ele era muito bom em quadrigas, ou seja, em 4 cavalos. Então, a biga dele era presa e ele corria. Então, mesmo que fosse uma corrida de automóvel, quem passasse na frente do outro, claro, quem chegasse lá em primeiro lugar era o campeão, e ele era bom demais nisso. Então, era uma pessoa, um rapaz que foi muito bem criado pelos pais, tinha um bom coração, era um jovem nobre de coração, mas ele só tinha um problema: ele era muito apegado às coisas do mundo, principalmente as coisas que geram paixões, que geram... a pessoa se torna celebridade, fica muito querida. Então, ele era muito vaidoso. E um dia, ele procurou Jesus. Não foi Jesus que procurou por ele, foi ele que procurou Jesus. E perguntou a Jesus o que ele poderia fazer para ganhar o reino dos céus. As pessoas tinham muito essa indagação naquela época. Elas tinham muito esse desejo de, quando desencarnar, fosse para o reino de Deus, né? Como se o reino de Deus fosse um lugar. Uma vez um apóstolo perguntou a Jesus: quando é que vai chegar o reino? Jesus disse: mas o reino, ele não é um acontecimento que vai ter dia, hora, lugar para acontecer. O reino de Deus, ele está dentro de você. Então, quem vai dizer é você quando o reino de Deus vai chegar. Não sou eu que vou dizer agora que o reino vem. Todos nós que estamos aqui, não é? Um dia chegaremos ao reino de Deus. Seremos felizes, tranquilos, viveremos em paz, em concórdia, muito amor um pelo outro, que é aquele mandamento maior que Jesus deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vejam, meus irmãos, esse rapaz bonitão, charmosão, não queria largar nada da vida boa que ele levava, porque ele pensou, quando Jesus disse assim, respondeu, né, que ele perguntou o que ele podia fazer para ganhar o reino dos céus, e Jesus disse a ele: largue tudo, não foi? Largue tudo que você tem e me siga. Aí ele parou, não é? Ele não esperava que Jesus fosse dizer uma coisa dessas. Eu, na minha posição atual, largar tudo para seguir Jesus, era muito para ele. Aí ele disse: eu sinto muito, Senhor. Eu sou um rapaz muito bom. Aí ele começou a se envaidecer para Jesus, como se Jesus não soubesse. Eu sou um rapaz muito bom, eu faço caridade, eu ajudo pessoas carentes. Jesus disse: sim, mas você precisa deixar muitas das coisas que você faz para então você ter paz no seu coração. Ele pensou que Jesus estava falando da riqueza, que Jesus estava falando das corridas de biga que ele participava, que Jesus estava falando das noitadas que ele passava, e ele não estava preparado para deixar nada disso. Aí ele, muito triste, a Amélia Rodrigues vai contar nesse livro, é muito linda a história, a gente se emociona, não é? Aí a Amélia vai contar que o rapaz ficou muito triste, porque ele gostava de Jesus, ele admirava Jesus, mas ele não estava pronto para largar tudo aquilo e seguir Jesus. Passou-se o tempo, ele participando de uma das corridas de quadrigas, aconteceu uma manobra, ele fez uma manobra errada, porque era como se dirigisse um carro naquela época. Ele errou, a gente às vezes não bate, porque faz uma manobra errada, dá um ré errado, faz uma baliza errada, a gente bate em outro carro. Ele bateu em outra biga, ou quadriga, e qual foi o resultado? Ele caiu, e as quadrigas que vinham atrás passaram todas por cima, né? Então o corpo dele ficou todo dilacerado. E nesse momento, do momento da desencarnação, ele lembrou-se do que ele tinha conversado com Jesus. Os Espíritos nos dizem, notadamente Allan Kardec, lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no primeiro capítulo, aliás, na segunda parte, melhor dizendo, Kardec fala desse momento da nossa morte, como é que cada um de nós passa por esse momento. E aí, no caso desse rapaz, é como se estivesse passando um filme assim na cabeça dele. Eu me encontrei com Jesus, ele disse que eu largasse tudo. Aí foi quando ele entendeu o que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer que ele deixasse aquela vida perigosa que ele levava.
uma vida meramente humana, fútil, porque nada daquelas coisas que ele queria, que ele gostava, ele ia levar para o mundo espiritual. O que a gente leva para a espiritualidade quando a gente desencarna? A gente leva a nossa inteligência que Deus nos deu, a gente leva ela de volta. Aonde a gente for, a gente leva a nossa inteligência que Deus nos deu. A gente leva as nossas qualidades morais, tudo que eu amealhei de bom para mim, eu levo. Se eu amealhei coisas ruins, eu também vou levar. E eu levo todo o conhecimento que eu já adquiri na minha vida física. Então, tudo que eu sei hoje, independentemente de ser doutrina espírita, de ser física, matemática, de ser tudo que eu conheci nessa encarnação, eu vou levar quando eu for para o mundo espiritual. Mas quando eu chegar lá, não vão perguntar assim, quem era você lá na Terra? Ah, eu era Ediná, trabalhei na empresa tal e tal. Não é isso, não. Eles vão perguntar assim, quanto você ganhou quando você estava? Você, de dinheiro? Eles não vão perguntar isso. Eles vão perguntar assim, o que você fez do que Deus lhe deu? É isso que eles vão perguntar. Na verdade, não são nem eles, é a gente mesmo que vai perguntar a nossa consciência, não é? Então, vejam só, o rapaz só entendeu aí, mas que surpresa agradável para ele. Ele viu Jesus nesse momento. Jesus deu um abraço nele e assim ele deixou o corpo físico e foi para a espiritualidade. Então vejam, meus irmãos, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai dizer várias coisas aqui nessa obra, Adolescência e Vida. É um livro de 1979, ou seja, do século passado. Mas é um livro que quando você lê, você diz, nossa, parece que Joana escreveu esse livro ontem, porque o livro é muito atual. E ela vai dizer o seguinte, ela já começa dizendo assim, à medida que a ciência e a tecnologia ampliaram, veja, na década de 70, nós estávamos muito mais envolvidos com festas, bailes. Ninguém estava aí para celular, ninguém nem imaginava que ia surgir o celular da forma como ele é hoje. Naquela época, a internet ela só existia para a NASA, a Agência Espacial Americana, ou a japonesa, ou a russa, porque cada uma tem a sua NASA, né? Cada país desse tem a sua NASA. Então, internet era só para espionagem. Internet era só para dentro das instituições mais, digamos, estratégicas do planeta. Nenhum ser humano qualquer como nós saberia nem para onde ia a internet, nem o que era isso. Nós só viemos saber o que era internet lá na década de 80, já quase findando a década de 90, de 80 para 90. Foi quando surgiram os primeiros computadores, que não eram para a gente, era para as empresas. Eu trabalhei numa empresa que ela é pioneira em tecnologia da informação. Então, os primeiros computadores foi para essa empresa. E a gente, eu que não era da elite da empresa, nem chegava perto do computador, só olhava aquele trambolho ali, tinha até medo dele. A gente não imaginava. Década de 70 para a década de 80, não é? André Luiz se antecipa lá em Nosso Lar, porque André Luiz, lá em Nosso Lar, na década de 40, já tinha CD-ROM, já tinha datashow, já tinha porta que se abria só. A tecnologia de Nosso Lar só foi chegar aqui na década de 70 para 80. Então, vejam, o que está acontecendo com o jovem de hoje? Ele já sabe de tudo isso aqui. As crianças já nascem sabendo. Por quê? Porque vieram de colônias espirituais onde isso já é brincadeira. Celular é brinquedo. Lá em outras, digamos assim, colônias espirituais, não apenas Nosso Lar. Nosso Lar é a mais famosa. Mas se a gente for fazer um levantamento, a gente vai encontrar diversas colônias espirituais, e todas elas já avançadíssimas. Então, a criancinha de hoje, ela já nasce, ela já traz com ela o conhecimento das tecnologias. E como é que você vai fazer, administrar o uso dessas tecnologias para crianças, para jovens, para adolescentes e jovens, não é? Porque a adolescência é um termo novo, é um termo criado aí há pouco, para dizer que é a transição entre a infância e a juventude. Aí bota a adolescência, coloca a adolescência no meio. Mas é um espírito que está ali, não é? É uma pessoa que trouxe de outras encarnações o seu cabedal, todo o seu manancial de conhecimento. Só está numa fase ainda curta, está mais próximo da vida espiritual do que da vida física.
Porque Kardec vai dizer lá no Livro dos Espíritos, aliás, os Espíritos vão dizer para ele, né, para nós, que uma pessoa só toma pé da sua encarnação lá pelos 17, 18 anos. Então, até lá, essas pessoas precisam de orientação. Não se pode deixar filhos sozinhos, serem criados sozinhos. Às vezes, os pais acreditam que dando o celular, dando data show, dando um tablet, botando ele na aula de inglês, botando ele no judô, no karatê, ele acha que ele está fazendo tudo pelo seu filho, e nem sempre está. Ele tem que saber o que é que o seu filho e sua filha estão fazendo dessas coisas que os pais estão dando. Ou seja, eles largam, delegam para a babá, delegam para a escola, delegam para os diversos órgãos sociais a educação de seus filhos. Ah, não tenho tempo, tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar, para comprar tablet, para comprar celular, para comprar carro, para comprar isso. Ou seja, as pessoas se dedicam às coisas materiais e se esquecem que dentro de suas casas estão espíritos muito antigos que requerem orientação do pai, da mãe, do avô, da avó, de quem essa criança seja criada. Porque, às vezes, os pais botam os filhos nas mãos dos avós, porque eles não têm tempo para cuidar. E aí quem cria é a avó, quem cria é o avô. Essas pessoas, aí vocês imaginem o choque de gerações. Se quando nós nascemos, nosso pai e nossa mãe já são mais velhos do que nós, imagine o avô, imagine a avó. Então, há um choque de gerações. A gente precisa prestar atenção nessas coisas. Então, quando a gente vê um delinquente, uma pessoa, uma criança, um jovem praticando algum ato de delinquência, vá atrás que tem alguma coisa errada aí. Porque a gente precisa dessa atenção. Todos nós precisamos dessa atenção. Ah, eu quero um mundo melhor, eu quero uma terra menos violenta, não é? Mas como? O que é que a gente está fazendo para garantir que essa nova geração de espíritos que estão chegando no nosso planeta, que estão vindo com o intuito de mudar o nosso planeta, de transformar a Terra num planeta melhor. Mas o que é que você está fazendo para que esses meninos, essas meninas, encontrem um ambiente propício para que eles possam fazer a diferença? O que é que nós estamos fazendo para que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, possam cumprir seus compromissos assumidos na espiritualidade? Porque eles assumiram, eu vou para a Terra. Eles já trazem a vocação, já trazem a profissão que eles querem, já trazem os conhecimentos que eles querem abraçar. E aí os pais vão dar essa condição. Como é que vai ser isso aí? Deus deixa, confia naquela família, naquele lar, que vai acolher aqueles espíritos para bem orientá-los para uma vida boa, uma vida melhor. Mas, lamentavelmente, nós estamos ainda muito agarrados aos bens materiais. Então, a gente acha que dando bens materiais para os nossos filhos, estamos sendo bons pais. Outra coisa que o jovem enfrenta como desafio é a quantidade de estabelecimentos atrativos. Quantos lugares são atraentes para os jovens? Não somente para eles, mas para os pais. Os pais, a gente pode observar que a quantidade de bares, de motéis, de lugares de show, bomba, tirando as pessoas do lar, da casa, do ambiente doméstico. Então, ficam doidos que chega o final de semana para sair de casa. Vai para casa só para dormir, a casa é só um lugar de transição. Vai lá, dorme, acorda de manhã, sai, final de semana fica doido para ir para o mundo. E as crianças? Elas precisam de aconchego, precisam de ir lá, elas precisam sentir que o pai e a mãe se amam, que aquela casa onde eles estão é um lugar seguro, que eles chegam ali e nada de mal acontece. Então, meus irmãos, lamentavelmente, a vida da gente está muito difícil, mas não quer dizer que não tenha saída, né? Claro que tem. Nós somos filhos de Deus e nós somos filhos do amor, portanto, um dia o amor brotará em todo o coração. As pessoas que ainda hoje fazem maldade, que provocam a delinquência, a prostituição, a drogadição, tudo de mal que acontece na sociedade, essas pessoas vão mudar também. Imagine que o traficante de hoje vai ser o pai do drogado, que ele mesmo viciou,
vai nascer em outra encarnação como pai daquela pessoa que ele desviou na encarnação anterior. Deus vai dar a ele a condição, vai dar a ele a possibilidade de ele reparar o mal que ele fez numa encarnação na próxima. Porque, às vezes, não dá para a gente fazer isso na mesma encarnação, não é? Uma coisa é uma pessoa ser corrompida psicologicamente. Fica difícil reverter. E quantas pessoas estão corrompidas? Lamentavelmente, meus irmãos, a corrupção, ela está em todos os cantos do planeta. Lamentavelmente, a droga alcança lugares inimagináveis. Houve uma abertura nossa, não é? Nós abrimos caminho para isso, por conta da negligência no lar, por conta da negligência da educação. Aí Joana vai dizer que uma das coisas mais importantes que vai ajudar a humanidade a sair dessa situação tão difícil, ajudar o jovem, a criança, o adolescente, chama-se educação. Está lá na questão 685, letra A, de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim, quando uma pessoa fica velhinha, que ela não pode mais trabalhar, ela não pode mais garantir o seu próprio sustento, como ajudar essa pessoa? É a pergunta de Allan Kardec. E aí os Espíritos respondem, os mais fortes precisam ajudar os mais fracos. Se essa pessoa não tem a família dela para ajudá-la, a sociedade precisa ajudar. Então, quando vocês dão sopa, quando vocês dão leite, pão, vocês estão fazendo o papel social de ajudar aquela pessoa que não tem de onde tirar para comprar o leite, para comprar o pão, para fazer a sopa. Então, a gente está fazendo o que os Espíritos pediram para a gente fazer. Ajudar os mais necessitados, os mais fortes, psicologicamente, não somente fisicamente, não somente do ponto de vista econômico, porque tem pessoas que acham que para a gente fazer caridade tem que ter dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro, só quando eu ganhar na loteria. Ou então, eu não tenho tempo, só quando eu me aposentar, só quando eu não precisar mais trabalhar. Aí eu vou ajudar. Como se para ajudar alguém, nós precisássemos ser ricos e termos tempo de sobra. Porque a beneficência, que é a ciência do bem, ela atua em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu posso estar saindo aqui do centro e uma pessoa passar ali e dizer, moça, me dê uma ajuda. Eu vou lá na minha bolsa, eu tenho 10 reais, vamos dizer. Aí eu dou 5 reais para ele e fico com 5. Não fiz bem para ele? Fiz. Mas também fiz bem para mim, não fiquei lisa, não é? Quer dizer, caridade material é muito fácil de a gente fazer. Agora, caridade moral, que é amparar a pessoa nas horas de dificuldades, dar o ombro para ela poder deitar a cabeça, porque está cansada, está esgotada, está chateada. Deságua aqui no meu ombro. Às vezes a gente não tem nem paciência de escutar uma pessoa. Tem gente que chega lá para mim e diz assim, não, eu posso falar contigo, é rapidinho, fica 1 hora conversando. Essa pessoa precisava conversar, ela precisava falar, desaguar. Então, a irmã Rosália, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não deixe que sua mão esquerda veja o que a sua mão direita faz, ela vai dizer que a caridade, muitas vezes, é a gente ficar surdo e mudo. Porque quando alguém nos ofende e a gente responde, isso é caridade? Não, isso é só defesa. Caridade é você se calar. Ah, quero ver. Ah, não, se eu me calar, eu sou uma covarde. Se eu me calar, eu vou ser uma boba. Pensa que é bobagem ficar calado, mas Deus está olhando. Quem é que vai ter razão? É o que fica calado ou o que responde? Claro que é o que fica calado. É como dizia Chico, é melhor ser ofendido do que ofender. Então, muita gente pensa que isso é covardia, que é uma pessoa boba, uma pessoa que é mané, que o povo faz tudo. Nada disso. A pessoa é alguém que está praticando a caridade com aquela pessoa. Ela não está se igualando àquela pessoa. Pelo contrário, ela está sendo superior a ela. E quando a gente revida, a gente fica inferior à pessoa. Então, não ouvir, não dar ouvidos a palavras torpes, a palavrões, a nada dessas coisas, rechaços, não é? Não usar a boca para falar coisas que não deve, fofoca, maledicência. Então vejam, e ela tem mais,
E além de ficar surdo, mudo, às vezes tem que ficar cego. Não vê o que o outro está fazendo. Porque a gente tem mania de ficar vendo a vida do outro, vendo o que é que o outro está fazendo, não é? Então, todo cuidado com isso. Então, vejam, a Joana, ela vai falar mais de coisas. Ela vai falar também que a educação é um investimento. É como se você pegasse R$ 100 que sobrou do seu salário e colocasse na caderneta de poupança. Não vou mexer nesse dinheiro, vou pegar esse dinheiro, vou colocar na minha caderneta de poupança, lá na frente, quando eu precisar, eu tenho esse dinheiro guardado. Só guardar para não gastar, porque às vezes a gente bota o dinheiro dentro da bolsa, quando vê já gastou todo, não é? Então, quando você investe na educação, você está fazendo um investimento a longo prazo. Mas nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de ações. Eu sei que se eu ajudar alguém hoje, é um investimento. Por quê? Porque lá na frente eu posso precisar de ajuda e as pessoas virão me ajudar. Porque a lei é de ação, de reação. Quem ajuda, recebe ajuda de volta. Quem ama, recebe amor de volta. Quem odeia, recebe ódio de volta. Porque a lei é de ação e reação. Ela não, tanto é para coisas boas, como ela também é para coisas ruins. E a lei de causa e efeito ainda é mais rigorosa do que a lei de ação e reação. Porque a lei de causa e efeito, ela exige reparação. Então, o que eu fizer de bem, tudo bem. Mas o que eu fizer de mal, eu vou ter que reparar. Senão, eu não vou ter minha consciência sossegada. Enquanto eu não fizer as pazes com essa pessoa, não vou ter sossego na minha vida. Então, veja, lá no capítulo 10... a Joana vai falar sobre a violência entre o jovem, né? Ela fala de vários assuntos nesse livro. Esse livro é muito rico. Mas ela vai falar também sobre a violência física e a violência mental. O que que faz uma criança, por exemplo, praticar crimes, não é? Eu me lembro que uma amiga nossa disse que chegou na evangelização infanto-juvenil, porque assim, as mães vêm para receber a sua cesta básica, as gestantes vêm receber o seu enxoval, tudo mais, mas os filhos que elas trazem, eles ficam numa salinha de evangelização. Porque é importante apresentar Jesus para as crianças. Isso é muito importante. E aí as crianças ficam na salinha. Chegou um menino de mais ou menos 6 anos, dessas crianças que não param quietas. E ele batia em um, batia em outro, e a tia lá que estava com eles, né, tentando gerenciar essa crise, essa confusão. O menino danado. Teve um momento que ele ficou tão zangado que ele disse: eu vou chamar meus amigos para cá e a gente vai quebrar tudo isso aqui. Um menino de 6 anos. 6. Vamos quebrar tudo isso aqui. E tem mais, vou levar o que eu quiser daqui. Porque a minha gangue, vou chamar a minha gangue. Ele usou essa expressão. Aí a gente fica pensando, meu Deus, uma criança de 6 anos, onde é que ela aprendeu isso? Alguém vai dizer assim, ela escuta. Ela escuta isso o dia todo. Onde ela mora, nos lugares que ela frequenta. Às vezes sim, mas às vezes não. Ali na sua frente está um espírito muito antigo e que possivelmente já cometeu esses crimes, essas delinquências em outras encarnações. Então, ainda está, digamos assim, apegado a essas memórias. Kardec diz que quando a criança está no bercinho, o bebezinho, e a mãe olha e ele está sorrindo, Kardec diz que é o espírito, não é? Aquele bebezinho que está ali no berço, vendo o seu anjo guardião. Aí a gente poderia perguntar, cadê o anjo guardião dessa criança? Muitas vezes, eles deixam que determinadas coisas aconteçam para chamar a atenção dos pais para essa criança. Porque se a missão dos pais é a educação de seus filhos, eles precisam deixar que essas crianças fiquem acessíveis. Por quê? Porque ela ainda não tem aquela noção de adultez, de responsabilidade. Então, tudo que o pai e a mãe lhes ensinar, ela vai aprender. Criança aprende por imitação. Nós, adultos, aprendemos por repetição. Então, se a criança vê o pai ou a mãe fazendo determinadas coisas, ela tende a imitar o pai e tende a imitar a mãe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala
na frente das crianças. Aliás, Joana vai falar aqui que a educação dos filhos deve começar ainda no útero, quando a mãe está grávida. Então, hoje no espiritismo, no movimento espírita, melhor dizendo, né, nós já temos a evangelização de bebês. O que é isso? As grávidas, né, já participam do evangelho e depois que seus filhos nascem, eles começam a vir para a evangelização. Um amigo nosso lá contou na federação, porque na federação tem evangelização de bebês, né? E aí um amigo nosso, que o bebezinho dele ainda nem fala direito, ele disse que ele fica cantando as musiquinhas que ele escuta lá na evangelização. Ou seja, a criança assimila e ela guarda a memória com ela. E qualquer momento ela pode soltar aquela informação que ela aprendeu, que ela guardou na sua memória. Não foi somente na memória do cérebro. O nosso cérebro, cada vez que a gente reencarna, a gente ganha um cérebro novo, um corpo novo. Então, esse cérebro meu não tem as memórias da minha encarnação anterior. Onde é que está essa memória, Edna? No meu subconsciente. Tudo que eu passei na reencarnação anterior, na anterior, sei lá quantas, todas essas memórias estão guardadas no meu subconsciente. No momento que eu precisar, ela pode surgir. Pronto, o garotinho mesmo, que disse que ia chamar a gangue dele para quebrar tudo, uma memória veio lá do passado, de outra encarnação. E ele falou agora, nesta encarnação. Ou seja, a personalidade da anterior reencarnação voltou. Graças a Deus não fica, né? Porque imagine se toda hora a gente ficasse com a mesma personalidade de quem a gente foi em outra encarnação. Às vezes as pessoas querem saber o que é que elas foram em outra encarnação. É melhor não saber. Por quê? Porque essa memória está guardada e pode não ser uma boa memória. Deus é tão bom que Ele permite que a cada reencarnação a gente volte com um cérebro limpo, virgem, vamos dizer assim, como se fosse um pendrive que ainda não foi usado, e a gente começa a guardar neste cérebro, desta encarnação, as memórias desta encarnação. As das anteriores ficam guardadas no subconsciente. Então, Joana vai dizer o seguinte, que é uma pessoa que traz consigo essas memórias, e que, a depender da educação, ela pode reviver essas memórias. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, filho, vá lá na geladeira e pega uma cerveja para sua mãe. De repente, esse filho foi um alcoólatra em outra encarnação. Não é para ser nesta encarnação. Mas se torna alcoólatra muitas vezes porque são estimulados pelo próprio comportamento dos adultos que o cercam. O que a gente fala, as crianças ouvem e gravam. Inclusive, quando ainda o seu corpo físico está no útero da mãe. O espírito que está do lado da mãe, porque ele não está dentro, o espírito não está dentro do útero, quem está lá é o corpo físico dele, mas ele está aqui, do lado da mãe, acompanha a mãe, ele sabe se a mãe gosta dele, sabe se o pai gosta, sabe quais são as reações, escutam as conversas de abortamento. Ai, meu Deus, minha mãe quer me abortar, e agora? O que é que eu faço? Então, vejam, o que a gente fala, o espírito que está prestes a uma nova encarnação, ouve. Pode estar brincando agora, está encarnado, está brincando ali, e a gente aqui, os adultos conversando, sabem, de vez em quando se metem na nossa conversa, porque consegue fazer as duas coisas, prestar atenção na brincadeira e prestar atenção no que a gente está falando. Então, não se brinca com a educação infantil, não se brinca com a educação de adolescentes e de jovens. São aquelas pessoas que garantirão a sociedade equilibrada ou não do futuro, não é? Houve um tempo que lá na Suécia, é um país de primeiro mundo, as mulheres resolveram não ter filhos. Aí começaram a tomar remédios, a usar métodos anticonceptivos, fazer várias e várias, digamos assim, coisas para evitar a gravidez. O que foi que aconteceu com o país? O país começou a empobrecer. Porque as pessoas começaram
a ficar velhas. E a tendência da gente, quando vai envelhecendo, é o corpo físico ficar mais debilitado. A gente não tem mais as forças. Eu, Edna, não tenho as mesmas forças que eu tinha quando eu tinha 18, de jeito nenhum. Então, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão ficando mais idosas e vão se afastando do ambiente de trabalho. O país começou a empobrecer. Aí começaram a estimular novamente a fertilidade. Eu me lembro que na Alemanha aconteceu isso, e muitos alemães vieram para o Brasil, inclusive para o Nordeste, para o Sul, para o Sudeste, casar, buscar esposas. Eu conheço várias, eu visitei o movimento espírita na Alemanha, eu conheci muitas mulheres casadas, brasileiras, casadas com alemães, suíços. Por quê? Porque eles começaram a empobrecer do ponto de vista tecnológico, de produção, e viram que estava faltando gente nova para dar continuidade à lei da vida, meus irmãos. Os jovens vão chegando aos ambientes de trabalho para dar continuidade ao que nós começamos a fazer, senão as empresas fecham. Senão a produção cai, o país empobrece, a gente fica na miséria. Deus quer que o planeta progrida materialmente também. Então, todas essas crianças que estão chegando agora, elas já vêm com propósitos. Elas já vêm sabendo o que elas querem. Já trazem a vocação, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Imagine que quando o jovem, ele fica nessa crise de identidade, geralmente nessa passagem de tempo. Por quê? Porque ele não sabe se ele ainda é uma criança. Às vezes vem essa dúvida na cabeça deles, né? Os psicólogos, não sou eu, Edna, que estou dizendo isso não, são as pessoas estudiosas do assunto. Fica essa confusão na cabeça dessa pessoa. Eu sou uma criança ou eu sou um adulto? Ou sou um jovem? Fica essa dúvida. E essa crise de identidade, ela pode pegar esse jovem desprevenido e ele descambar para coisas difíceis, ruins, porque a realidade dele é uma. E o que ele vê nas redes sociais, na mídia, na TV, no rádio, onde for, é diferente do que ele quer. Então, vejam a crise que isso pode causar na cabeça de um jovem. Às vezes a gente chama de aborrecente. Não chame, não. Não é aborrecente coisa nenhuma, ele está em dúvida. A gente chamar uma pessoa de aborrecente é ofender, é ofensa isso. Ele não é um aborrecente, é alguém que precisa de ter uma certeza de que ele é. O que eu sou? No caso das meninas, elas têm um pouquinho mais de segurança. A Joana fala aqui no livro, né? As meninas têm um pouquinho mais de segurança após a maturidade física. Por quê? Porque é quando elas ficam menstruadas pela primeira vez, gera na menina uma confusão mental aquilo ali. Às vezes elas escondem da mãe, elas ficam tratando aquilo ali sozinhas, porque não tem como abrir para falar para a mãe, para alguém, que ela está menstruada. Aí conta para alguém da escola. Às vezes não é a melhor pessoa para escolher, para escutar aquilo ali e ajudar. No caso dos meninos, é também a mudança hormonal, não é? Muda a voz, muda, às vezes o rosto fica com espinhas, fica com alguns problemas fisiológicos, do ponto de vista sexual, a libido, ela fica confusa. Então, a gente, os pais, não é? Nós, os adultos, precisamos muito de prestar atenção para que os nossos filhos não fiquem nas mãos de pessoas inescrupulosas nesses momentos e que eles estão em dúvida se eles ou até aqueles que sofrem bullying, né, que a gente chama bullying, mas a palavra é assédio. Meninos e meninas que são assediadas, porque são gordinhas, porque são magrinhas, porque são altinhas, porque são baixinhas. O assédio é de qualquer jeito, o assédio não tem justificativa. Se todos nós somos filhos do mesmo Deus, por que eu ter preconceito com alguém que é gordinho, baixinho, magrinho, altinho? Por que eu devo é branco, é preto? Por que eu tenho que ter preconceito? Se essa pessoa é tão filha de Deus quanto eu sou melhor do que ela em quê? Quem sou eu na fila do pão, né? Como a gente diz no popular? Então vejam, nós precisamos realmente ter um pouco mais de condescendência, de paciência, de tolerância, num tempo em que a tolerância está praticamente zero ou até abaixo de zero, não é? As pessoas hoje brigam por qualquer coisa,
praticam atos violentos sem nenhuma justificativa e por aí vai, não é? Então, o jovem é alguém que precisa urgentemente de orientação. Aristóteles, ele foi um grande filósofo grego, né? Muito conhecido, muito amado pelos gregos. Ele diz o seguinte, que todos os adolescentes são impetuosos, irascíveis e tendem a se deixar levar por seus impulsos. Aqui Aristóteles foi um pouquinho duro com os meninos, né? Mas era o que ele pensava 300 anos antes de Cristo com relação ao que ele sabia sobre juventude. Já Platão foi mais leve, vamos dizer assim. Platão disse assim, Platão, ele foi o principal discípulo de Sócrates. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, Platão e Sócrates são os precursores do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo, né? Então, Platão, ele desaconselhava que os jovens tomassem ou fizessem uso de bebidas alcoólicas. Vocês sabiam que o vício que mais leva as pessoas a outros vícios é a bebida? A bebida, o alcoolismo, desencadeia o fumo, o tabagismo e também o uso de outras drogas. Agora, me diga uma coisa, como é que uma coisa dessa pode ser chamada de droga lícita, se ela faz mal à pessoa? Lícito é o que não faz mal. Pelo menos em tese deveria ser. Mas bebida alcoólica é lícito. Fumar é lícito. Algumas drogas são lícitas. Então vejam, como isso é lícito? Se faz mal. Eu não preciso nem experimentar essas coisas. Eu vejo quem usa e eu sei que não é bom. Se não é bom para elas, também não é para mim. Então, Platão, ele desaconselhava o uso de bebidas alcoólicas pelos jovens antes dos 18 anos. Como diz os Espíritos lá no Livro dos Espíritos, o espírito ele vai tomando pé da sua reencarnação a partir dos 17 anos. Então, até os 17, esse jovem precisa ser criado de uma forma muito positiva. Eu me lembro que Richard Simonetti, né, uma vez que esteve aqui na Federação, ele disse que o filho dele, sóbrio, não tomava nenhuma bebida alcoólica. Então, o filho dele era o motorista dos colegas. E ele ia, aonde os colegas iam, ele ia. Muito amigos de infância. Os amigos gostavam de uma bebida alcoólica, mas ele não tomava uma gota de bebida alcoólica. Então, ele era o motorista de todo mundo. Era o único que ficava sóbrio. E o que é que ele fazia? Ele adorava ficar ao lado dos amigos. Agora, contando as coisas, conversando, agora bebendo, não. Ele só tomava suco de laranja, refrigerante. Ou seja, a pessoa pode resistir se ela quiser. Ela tem livre arbítrio. Mas como às vezes a gente tem uma tendência muito grande para essa coisa, a gente diz, fulano me tentou. Eu bebi porque cicrana disse que era bom. Coloca a culpa nos outros, e não é a culpa dos outros. Eu posso até ter sofrido a influência, mas não sou obrigada a ceder. Não é? Jesus, ele falou sobre a tentação. Como é difícil a gente resistir a uma tentação. Chico dizia que a tentação é como um cachorro brabo correndo atrás da gente, e a gente doido que o cachorro pegue. Porque a gente adora cair numa tentação. E aí Jesus falou que a tentação é tão difícil, que a gente deve todo dia, quando orar o Pai Nosso, pedir a Deus que nos livre da tentação. Porque Ele sabe como é ruim a tentação, o mal que a tentação faz. Então, o jovem, ele pode ser tentado por outro jovem. A minha sobrinha, ela contou uma vez que um colega da escola ofereceu maconha para ela. O pai dela, policial, já tinha dito, se eu souber de alguém aqui em casa usando essas coisas, já sabe, não é? Ela tinha o medo do pai que se pelava. Então, quando o colega veio informar, qual foi a primeira pessoa que ela se lembrou? Pai dela. O pai dela disse que não era para ela aceitar. E ela não aceitou. Então, o filho do Richard sofria tentação direto de tomar um gole. Faz um gole só, não vai fazer mal não. Hoje tem a questão do bafômetro, né? Eu me lembro que uma vez que me pararam numa blitz, aí me fizeram usar o bafômetro, e eu usei. A gente, né? Não tem nada a temer, não é isso? Usei na maior tranquilidade. Aí ele brincando comigo depois disse, olha, a senhora sabia que esse teste é o único teste que a gente tem que tirar 0? É o teste do bafômetro, porque a partir de 1 já é alcoolizado, já leva multa. Então vejam, ninguém é obrigado a aceitar. Tem livre arbítrio, aceita porque quer, porque gosta.
no fundo do coração, adoraria experimentar aquilo ali. Aproveita a oportunidade que alguém muito querido oferece e aceita. Mas não é obrigado a aceitar, não é? Então, veja, o Platão, ele foi muito, digamos assim, assertivo nessa colocação dele, porque ele propunha o seguinte, que a gente não deve despejar fogo no fogo. Se a gente joga fogo no fogo, vai ter mais labareda, vai ter mais queimação. Então, evitar tudo isso. Por quê, meus irmãos? Porque desde muito tempo que juventude, adolescência, infância eram desafiadores, sempre foi desafiador. Não é de hoje que é não. Hoje a gente tem muitos desafios. Por exemplo, a gente tem grupos de jovens na federação que quando dá um determinado tempo eles somem. Cadê os meninos? Ah, é vestibular, é concurso público, é festa, é não sei o quê. Tem muita coisa no mundo para tirar o jovem de dentro da casa espírita, de dentro da igreja católica, porque a igreja católica, a igreja evangélica, elas também investem muito nos jovens. Eu vejo, eu conheço, não é? Pessoas das duas religiões que são muito abnegadas aos movimentos juvenis que tem na igreja delas. E eu acho muito bonito. É música, é teatro, são coisas que atraem o jovem. Mas eles têm muitos compromissos, né? Compromisso profissional. Então, é muito difícil para a casa espírita, muito difícil para a igreja, muito difícil para o templo, manter esse jovem. Então, quando um jovem consegue chegar na adultez, dentro da casa espírita, nossa, como a gente festeja, né? Nós temos vários meninos lá na federação assim, que hoje já são casados, já têm seus filhos, e que foram evangelizados na federação. É uma vitória isso. É uma conquista. É uma maravilha isso aí. E a gente vê pela conversa, né? A conversa desses jovens é completamente diferente. Às vezes eu escuto alguns jovens conversando, eles falam uma linguagem que a gente mal entende. E de 10 palavras que eles falam, uma só é correta, as outras são todas erradas, ou então são palavrões. Não estou falando de todos os jovens, né? Estamos falando de alguns jovens. Mas os espíritos dizem assim, que a maioria da humanidade é boa. A gente pensa que não, mas é. Eu mesma encontro vários jovens que dá um prazer danado conversar com eles. Não é que eles sejam jovens, não é, adultos. Não. Eles estão na idade deles, mas eles são educados, eles são mansos, eles são pacíficos, não querem confusão, vivem uma vida equilibrada. Quando abraçam a profissão, abraçam como bons profissionais. Quando se casam, são bons pais, boas mães. Esse é o resultado de uma pessoa que deu certo na vida. Pode até não ganhar tanto dinheiro, pode até não ser... Não, isso não importa. É a alma que importa. É a alma boa, a alma nobre, serena, pronta para o que der e vier. Porque uma das coisas que a gente precisa fazer pelos nossos filhos é ensiná-los a orar. Desde pequenininhos. A oração é um exercício extraordinário. E vai dando para a gente a sustentação doutrinária e moral que a gente precisa. A minha mãe, ela era do interior. Ela mal aprendeu a ler, porque como a minha avó ficou viúva e ela era a filha mais velha, ela cuidou dos irmãos mais novos. Então ela não tinha como estudar e nem trabalhar. Mas ela casou-se com um homem muito bom, que trouxe ela do interior para o Recife, e aqui ela nos teve, não é? Ela primeiro ficou viúva desse marido que trouxe ela para o Recife, ela ficou viúva e casou com meu pai. Olha que coisa boa, né? Estou aqui, oi, graças a isso, não é? Mas vejam, a minha mãe, ela era uma mulher muito sábia, ela não sabia ler, era o único detalhe. O fato de uma pessoa não saber ler não significa dizer que ela não seja inteligente. Tem nada a ver. Minha mãe sabia mais matemática do que eu. Minha mãe sabia de muito mais coisas do que eu sei. Então, uma das coisas maravilhosas que ela fez comigo e com minhas irmãs foi nos ensinar a orar. E ela nos matriculou na escola dominical da igreja. A minha mãe era bastante católica, sabe? Eu devo ao catolicismo o que eu sei sobre Jesus.
E agora aprendo muito mais na doutrina espírita. Então, quando eu vim para o espiritismo, foi mais fácil para mim, porque eu conhecia já essa presença, essa existência de Nosso Senhor Jesus. Então, ela dizia assim, não saia de casa sem fazer a prece. Sem dar a bênção, a gente dava a bênção à nossa mãe. Benção mãe, benção pai. Era assim. Até eles morrerem. A gente cresceu. E assim, o pai para o pai e a mãe da gente, a gente é sempre um menino e a menina. Minha menina, meu menino tem 50 anos, mas meu menino e minha menina. Então, a gente dava a bênção para eles. E eu não saio de casa até hoje, meus irmãos, sem fazer uma prece. E quando eu chego, eu agradeço. Obrigada, Senhor. Cheguei na minha casa. Quando eu saio, peço proteção, carinho, ajuda. E quando eu chego, eu agradeço. Graças ao ensinamento da minha mãe. Então, vejam quanta coisa boa um lar pode proporcionar a uma criança, a um adolescente, ao jovem. Muita coisa boa, muita coisa boa. Ah, não levo meu filho para o centro porque ele diz que não quer ir. Mas qual a idade dele? Não, ele tem 6. Leve a si mesmo. Agora, quando ele fizer 18, quando ele fizer 19, aí é por conta dele, porque ele agora é um adulto, emancipado. É emancipado, trabalha, já se sustenta. Então, ele pode tomar as resoluções dele sem nenhum problema, porque já é um adulto, seu livre-arbítrio já está bem consolidado. Agora, criança, a gente precisa pegar na mão. Evangelização é exercício de urgência. Então, a criança, o adolescente, o jovem, eles requerem orientação. Se você tem jovens na sua casa espírita, sempre coloca uma pessoa mais experiente junto, até porque, pelos arroubos da juventude, os jovens, às vezes, confundem um pouco as coisas. Não que eles sejam pessoas, digamos assim, que estão fazendo aquilo de propósito. É o arrobo da juventude. Ah, se fizer assim, se fizer desse jeito. Uma vez, Divaldo contando que ele foi para um evento espírita, né? E tinha uma apresentação de danças. E aí as meninas vieram dançar e tudo mais, fizeram lá o balé. Só que quando terminou, elas viraram de costas para o público e tinha escrito aqui atrás, Kardec, no short de cada uma tinha uma letra. O K, o A, o R, o D, o E e o C. Ou seja, não havia necessidade disso. Faltou orientação. Outra vez, Divaldo falando também, né? Que ele chegou numa casa espírita pela primeira vez, aí a moça que era da assistência social, ela veio toda empolgada, né? Feliz, porque Divaldo estava lá e veio contar para ele a experiência deles. Ah, Divaldo, aqui a gente tem... Olha, por isso, ia passando uma moça bem novinha com a menina pequenininha. Ela puxou na mão... Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, Divaldo, tá vendo essa menina aqui? Essa moça, que é mãe dessa garotinha, ela chegou aqui, foi a mãe dela que trouxe ela. E a mãe dela foi trazida pela avó. Aí, depois que a menina saiu, a Divaldo falou, minha filha, por que vocês estão fazendo isso com essa menina? Aí ela ficou espantada. Por quê? Está errado? Claro que está. Acostumou a pessoa a ficar somente em receber e não em trabalhar. Então, a menina sabia que todo mês, a mãe dela sabia, que a avó dela sabia, que todo mês que chegava lá, tinha uma feira para ela, vou trabalhar para quê? Vou fazer o quê se eu tenho, todo mês eu tenho de onde pegar o meu sustento? Então, isso é acomodar. Vai ver que aquela moça, ela veio com propósitos muito sérios, mas por conta da facilidade que a vida dela oferecia, ela largou tudo de lado. Perdeu a objetividade da sua encarnação. É como diz a música do Luiz Gonzaga, a esmola, meu irmão, ou mata o pobre de vergonha ou vicia o cidadão. Boa parte é viciada em receber. Briga, inclusive, para ter. Então, às vezes a gente pensa que está ajudando e a gente não está. Assistência social não significa viciar. Significa dar diretrizes para aquela pessoa também. Por isso que o nome é assistência e promoção social. O que é promoção? É dar à pessoa a oportunidade dela ter o seu próprio emprego e a sua própria renda. Até porque a gente não sabe se aquela casa espírita vai poder dar esse donativo durante todos esses X número de anos. Então,
inscreve a pessoa no programa, ela tem que cumprir regras e ela vai saber que ela não vai poder ficar a vida toda ali recebendo. Vai chegar um momento que ela vai ter que dar a vez dela para outra pessoa. Porque outras pessoas também precisam, a fila anda. As pessoas também precisam de ajuda. Estão ali naquela situação difícil, mas tem alguém que já não está tão difícil assim, mas está tomando espaço. Então, Divaldo ela ficou muito chateada, porque ela achava que estava fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Às vezes a gente pensa que caridade é dar somente. A esmola é boa no momento da necessidade, mas a partir do momento que a pessoa se equilibra, ela sai de cena e outra vem para o lugar dela. E assim a gente vai ajudando várias pessoas, né? Então, meus irmãos, da mesma maneira, nós temos que agir assim com os jovens, né? Não deixá-los também absolutos, fazer o que eles quiserem. Claro que os adultos, aqueles que têm mais experiência na casa espírita, eles precisam ajudar esses jovens para que eles tenham um bom direcionamento naquela casa espírita e faça aquela casa espírita crescer, se perpetuar, continuar na sua tarefa nobilitante, que é a de passar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus e a doutrina espírita para essas pessoas. Imagine se elas crescem sem saber quem é Jesus direito, sem saber quem é Kardec, não é? Achando que é só aquilo ali que elas fazem, que é juventude, que é movimento infanto-juvenil. Então, nós precisamos, não é? Existem muitas obras, eu pelo menos conheço várias, do Raul Teixeira, da própria Ivone, Dona Ivone do Amaral, enfim, muitos exemplos de como olhar com carinho para a evangelização infanto-juvenil. O quanto ela é importante para a casa espírita, porque um dia nós vamos precisar de substitutos. Como estão esses substitutos? Eles estão realmente, não é, baseados, respaldados, balizados pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita, porque senão alguma coisa está faltando, não é? Jesus em primeiro lugar, porque Ele é o nosso guia e o nosso modelo. O seu Evangelho é o nosso roteiro de segurança. No Evangelho nós temos tudo o que nós precisamos. E a doutrina espírita para explicar o Evangelho. Vocês podem observar que uma coisa é a gente ler o Evangelho e outra coisa é você ler o Evangelho sob a ótica espírita, como muda. Acostumar a criança, acostumar o jovem a crescer, fazendo exatamente esse exercício. Explicar o Evangelho de Jesus, entender o Evangelho de Jesus, fazer o que Jesus ensinou, sob a ótica da doutrina espírita. Então, a violência não tem espaço, o vício não tem espaço, não é? Nada de mal tem espaço, porque Jesus está ali, presente, e está ajudando com a sua presença maravilhosa, com o seu amor infinito, ajudando aquela instituição, aquele grupo a crescer cada vez mais. Esse é o propósito de a gente estudar o Evangelho sob a ótica da doutrina espírita, né? Bem, eu acho que era isso, acho que já até passou um minutinho, peço desculpas. Então, meus irmãos, muito obrigada pela atenção, pela paciência, que Deus abençoe e a gente se vê por aí, não é? Obrigada. Nós só temos que agradecer, né, por essa palestra de hoje, muito proveitosa. E dando continuidade ao nosso mês de aniversário, tema central, o jovem no mundo, teremos, a semana que vem, Mira Burégio, com o tema bullying, o terror silencioso, também muito propício a nós e aos jovens. Viu? Muito obrigada por tudo e vamos pedir à nossa amiga para concluir com a prece de encerramento. A Federação este ano completa 120 anos, viu? Então esperamos todos vocês lá conosco, vai ser maravilhoso. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos concede. Pedir que você coloque aí na sua tela mental alguém que você acredita está precisando muito de oração. Sempre tem alguém precisando de oração, precisando de ajuda, precisando de reconforto, de apoio.
para sair das suas dificuldades morais, espirituais e até físicas também. Então, Jesus querido, amigo incondicional de todas as nossas horas, você, Senhor Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso governador espiritual, amigo de todas as horas, médico das nossas almas aflitas, pedimos encarecidamente, Senhor, pela temática que esta Casa Espírita de Trabalho e de Oração, a instituição espírita Augusto César trouxe neste mês de aniversário, sobre essa pessoa tão importante para a mudança moral, espiritual e física do nosso planeta, que o jovem possa ser abençoado, todos os jovens, Senhor, que neste momento, espíritos que neste momento passam pela juventude, pela infância, pela adolescência, que eles possam, Senhor Jesus, caminhar corretamente, equilibradamente, psicologicamente falando bem, para que realmente a mudança aconteça, porque a mudança está em nós mesmos, na nossa boa vontade de mudar, de querer crescer, de querer fazer o bem na medida das nossas condições. Então, Senhor Jesus, que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, Senhor, com esforço, com determinação, coragem, paciência, para que então o nosso planeta possa se regenerar, para que ele possa sair da violência, das guerras, dos abusos, de tudo de mal que ainda acontece nesse planeta tão bonito que você criou para a gente morar, para podermos passar nossas reencarnações, cada uma delas melhor que a outra. Enfim, amado Mestre Jesus, que possas nos abraçar, Senhor, em seus braços afetuosos, que a sua mãe, Maria, nossa mãe espiritual, possa também nos amparar em seu manto tão agradável, seu manto maternal. Que todos os bons espíritos possam fazer parte do nosso cotidiano, que protejam todas as casas espíritas, igrejas, templos. Cada lar, Senhor, seja protegido e amparado pelo seu amor imenso, Jesus querido. E assim, muito gratos pela noite que tivemos, pela oportunidade do conhecimento, do discernimento. Queremos pedir a Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, que possa derramar sobre todos nós, Senhor, suas bênçãos de amor e de luz, hoje e sempre, querido amigo Jesus. Que assim seja, Senhor.